Bom dia, Marleide. Um abraço, Nedejon. Bom dia, Marlene Cortez. Bom dia, Hélio Cortez. Bom dia, Nete Ortiz. Estamos iniciando o dia de hoje na oração da madrugada e louvamos a Deus. Louvamos a Deus porque podemos estar aqui mais uma vez. Bom dia, Roberta. Bom dia, Arlete. Bom dia, Toninho. Bom dia, Rejane. Bom dia de trabalho para vocês. Estamos orando pelos seus colegas de trabalho, pelo seu trabalho também. David, Francisca, Roberta. Que Deus esteja nos abençoando no dia de hoje. Vamos orar para nós começarmos nosso culto. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, ó Pai, duram para sempre. Nós te louvamos, ó Deus, o teu nome e agradecemos pela noite de descanso que o Senhor nos deu. E que, ó Pai, tudo que fizermos hoje, tudo, ó Pai, seja para a honra e para a glória do seu nome. Assim oramos, agradecidos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Bem, irmãos, nós estamos começando mais uma oração da madrugada. E louvo a Deus pela vida, mais uma vez, de todos vocês que estão conosco nessa transmissão. E quero dar boas-vindas também a Tânia, a Marilce, a Heloísa, a José Roberto, e que o Senhor esteja nos abençoando. Amém, irmãos? Eu quero ler um texto dos irmãos. Na verdade, é uma continuidade daquilo que nós falamos ontem pela manhã. Ontem pela manhã nós lemos um texto em que o Senhor aparece a Gideão e diz para ele: vai na tua força. E aquele homem, ele respondeu para o anjo do Senhor: como que eu vou com a minha força? Como que o Senhor me chama varão valoroso, se na verdade eu sou o menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor tribo de Israel? Irmãos, o que ele não entendeu, que muitas vezes também nós não entendemos e precisamos entender, é que Deus usa não os importantes, mas Deus procura usar aqueles que estão na sua presença e na certeza debaixo da sua mão santa, não é verdade? Então eu queria ler ainda em Juízes, no capítulo 6, os versículos, a partir do versículo 17. Então a palavra de Deus nos diz assim: e Gideão continuou: se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal. Dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui, até que eu volte trazendo a minha oferta e a ponha diante de ti. E ele disse: esperarei até que voltes. Esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e fez bolos sem fermento com uma efa de farinha. Pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, e trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse: pega a carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão, e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida o anjo do Senhor desapareceu. E quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face.
Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesrita. Bem, irmãos, esse texto, continuando aquilo que nós estávamos falando ontem, nos mostra até certo ponto como a incredulidade do homem funciona. Deus nos diz que ele tem promessa para nós. Muitas vezes Deus se apresenta para nós, ele se apresenta de várias formas e maneiras, e aqui no caso de Gideão, ele se apresenta como um anjo enviado de Deus. Anjos não precisam ser naqueles moldes que nós muitas vezes achamos que tem que ser, não é verdade? Nós achamos que o anjo tem asa, porque foi o que pintaram para nós. Mas anjo enviado por Deus são todos aqueles que têm uma palavra de Deus para nós. Uma palavra que Deus manda para nós. Quantas pessoas Deus já mandou para me confortar? Quantas pessoas Deus já mandou para que pudesse me ajudar e dar um recado de Deus para mim? Então, queridos, eu quero que vocês entendam que Deus tem os seus propósitos e Deus tem as suas maneiras. Embora Gideão tenha dito para o anjo de Deus: olha, eu sou o menor da minha terra, a minha tribo é a menor dentre as tribos de Israel. Mesmo assim, Deus olha para ele e percebe e diz para ele: você tem valor, então vai na tua força, homem valoroso. Então, irmãos, ele diz: olha, é o Senhor mesmo que está falando comigo, então espera aí um pouquinho. Ele foi para dentro de casa e preparou um cabrito e fez bolo sem fermento, uma efa de farinha, e pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, e trouxe tudo para fora e ofereceu. Ou seja, era uma forma de agradecimento, uma forma de retribuir a presença de uma pessoa que visitava naquela época. Como se nós recebêssemos alguém em casa e preparássemos ali um bolo, um café, um refrigerante, enfim, preparasse uma mesa e oferecia a ele: muito obrigado, porque você veio me visitar. Mas tem algo que me chama a atenção, e que diz assim, no verso 17: se é o Senhor que fala comigo, e se eu tenho achado graças aos teus olhos, eu gostaria muito que o Senhor me desse um sinal. Eu gostaria muito que o Senhor me desse um sinal. Sabe, irmãos, muitas vezes, na maioria delas, nós sempre não acreditamos, não cremos que Deus fala através da sua palavra também, através de um anjo. E sempre nós queremos um sinal. Não foi o único sinal que Gideão pediu. Um pouco mais lá na frente, ele pede um outro sinal ao Senhor. Os irmãos conhecem a história do novelo de lã, não é verdade? Então, o homem está sempre querendo que Deus dê uma prova para ele, para que ele possa entender e acreditar que realmente é Deus que está falando, é Deus que está ministrando ao seu coração. Gideão, então, o que ele faz? Ele vai e busca, ele dá uma oferta. E quando ele chega diante daquela oferta, diante do anjo, o anjo diz: coloca na rocha. Coloca sobre a rocha. Agora, sabe o que você faz? Derrama o caldo que você fez na panela em cima da carne que você colocou em cima da rocha. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui, mais uma vez, está tipificado a ação de Jesus Cristo. Na verdade, quando ele foi e matou um animal e
se ofereceu ao anjo. Ali está dizendo, olha, aqui está diante do altar a minha oferta. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo se ofereceu a todos nós, não numa rocha, mas numa cruz do Calvário. Ele teve que ser morto, o seu sangue teve que ser derramado. E no dia que Jesus foi crucificado, diferentemente da rocha, da oferta que Gideão oferece, diferentemente do fogo que Elias pede contra os baalitas, onde o fogo desce dos céus, Jesus Cristo ele se oferece espontaneamente como oferta agradável ao Pai em nosso favor. Então, Gideão, o que ele faz? Ele coloca a sua oferta diante do altar. Ele oferece a sua oferta diante do altar. E, irmãos, é isso que nós aprendemos também no dia de hoje. Que nós precisamos apresentar as nossas ofertas ao Senhor. Vamos colocar as nossas ofertas diante do Senhor, os nossos pedidos diante do Senhor, e dizer, Senhor, aqui está a minha oferta de gratidão pelos benefícios que o Senhor me tem feito. Então, Gideão, ele, na verdade, ele tinha trazido aquela oferta ao anjo do Senhor, mas o anjo disse, Senhor, ofereça essa oferta a Deus. Coloque aqui no altar a sua oferta. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Vocês que estão conosco nesta manhã, desculpe se eu não pude saudá-los, né? É que eu estou transmitindo hoje através do laptop, então a minha tela está aqui e o nome de vocês estão aqui à minha esquerda. E eu tenho que mexer aqui o meu mouse para poder ver quem é que está comigo nesta manhã. Mas eu vou me acostumando, tá, irmãos? E tenham paciência comigo. Eu não estou descuidado com vocês que estão participando aqui. Mas então, voltando aqui ao que nós estamos estudando nesta manhã, que nós possamos aprender a entregar não somente os nossos pedidos, mas oferta diante do Senhor. Então, lembram que Gideão pediu um sinal? Se lembram que Gideão pediu um sinal? Pois bem, quando ele coloca aquela oferta na rocha, amando do anjo, ele pega o cajado que está nas suas mãos. Lembra quando eu falei de Moisés, do cajado de Moisés? Cajado, irmãos, representa o poder de Deus em ação. Aquele anjo repetiu o mesmo gesto de Moisés. Ele pegou o cajado de Deus e toca na oferta. Ele coloca sobre a rocha. Na verdade, o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão. O verso 21, ele diz isso. E com a ponta tocou a carne, os bolos sem fermento. E então o que acontece? Acontece uma manifestação do poder de Deus. O fogo sobre da rocha e consumiu toda a carne, o bolo sem fermento, e o anjo desapareceu. Essa manifestação da glória de Deus e do poder de Deus na vida de Gideão foi para dizer para ele, tão somente creia. Se eu estou dizendo para você que você vai libertar Israel das mãos dos midianitas, é porque eu vou fazer isso. Não por você, mas por mim e por amor ao meu povo. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a descansar e a confiar em Deus. É certo que nós queremos entender se realmente a voz que estamos ouvindo é a voz de Deus ou não. Realmente precisamos entender se a voz que estamos ouvindo é de Deus ou não. E Deus precisa mostrar isso. Naquele tempo, ele demonstrou o seu poder, com o anjo tocando com a ponta do cajado na carne, na farinha
e o fogo consumiu. Ele disse, olha, aqui está a demonstração do meu poder. Isso é o que nós chamamos em teofania, ou seja, é a manifestação do poder de Deus na natureza. E assim Deus se manifestou a Gideão. Irmãos, Deus pode se manifestar a nós de várias maneiras, de diversas formas. Quando Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que possa mentir. Gideão só entendeu que era Deus que estava falando com ele quando ele viu os sinais, quando ele viu o anjo tocando aqueles alimentos e a rocha sendo uma rocha fumegante, consumindo os seus alimentos. E o anjo provavelmente, né, ele não disse, mas ele certamente, se ele pudesse dizer, ele diria: agora você acredita que eu sou um enviado de Deus? E ele desapareceu da presença de Gideão. Irmãos, nem sempre Deus tem que se manifestar desta forma, mas ele se manifesta de muitas maneiras. O livro de Hebreus, ele diz que Deus tem se manifestado de várias formas e maneiras. Ele se apresenta hoje através dos profetas. Ele se apresenta hoje através da sua palavra, a Bíblia. Ele se apresenta hoje através de respostas às nossas orações. Mas Deus também, nos dias de hoje, ainda continua falando. Então, deixa eu te dizer uma coisa para encerrar a minha palavra nesta manhã. Quais são os seus questionamentos, quais são as suas dúvidas com relação às promessas de Deus? Antes de reclamar, antes de lamuriar, lamentar, faça uma oferta para Deus. Coloque a sua oferta diante de Deus e fala: Senhor, aqui está a minha oferta. Aqui está a minha oferta. E você verá como a manifestação do poder e da graça de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Que jamais duvidemos das promessas de Deus para nós. E que nós possamos oferecer diante do altar do Senhor as nossas ofertas de sacrifício, bem como as nossas ofertas de louvor. Então, que Deus nos abençoe. E eu quero agradecer a todos os irmãos que estão comigo desde cedo, né? Bastante gente está conosco, não é isso? Eu vejo aqui apenas um número aqui. Teve uma hora que apareceu 39, né? Agora são 36 pessoas que estão ligadas aqui conosco nesta manhã, ok? Irmãos, deixa eu colocar uma coisa para os irmãos. Nós temos alguns motivos para orar. Na verdade, ontem à tarde eu recebi uma notícia também por parte da Priscila que aquele senhor por quem nós estávamos orando, né, senhor Lueldir, que era pai da mãe de um aluno da Priscila, faleceu ontem à tarde. Não se lembra que nós falamos que no pré-operatório ele descobriu alguns problemas, né, cardíacos e renais, e ontem ele veio a óbito. Então vamos orar por essa família. Eu não sei o nome dela, deixa eu ver se a Priscila colocou aqui. Lueldir, não tem o nome, né, da filha que perdeu. Mas vamos orar pelos familiares. Orar também Marcos, eu também não conheço, mas a Nete colocou ontem no grupo da igreja que o Zé Carlos esse Marcos ligou para o Zé Carlos pedindo socorro, que ele estava passando muito mal, estava morrendo. E não deu nem tempo do Zé Carlos chegar com a ambulância na sua casa. Ele faleceu. Acreditamos, né, que ainda falando com o Zé Carlos ao telefone. Quando o socorro chegou, ele já estava morto. Ele não é de Carapebus, a sua família mora em Campos. Então, orar a Deus para que conforte os seus
familiares também. A Dani também pede oração pela sua família. A Arlete, por quem nós estamos orando, por quem nós continuamos orando, ela perdeu o seu pai ontem também. Então, ele não foi por coronavírus, já estava doente, né? Então, ela pede para que nós oremos também pela família, que há pouco tempo, a Arlete, o nome dela é Arlete, né? Perdeu o marido e agora perde o pai. Orar também pelo pastor Rony. Pastor Rony, ontem eu até citei na minha palavra, perdeu o pai e a mãe. Perdeu a mãe há 15 dias. E depois de 15 dias perdeu o pai. Também por coronavírus. Irmãos, temos que orar. Nós não podemos brincar. A coisa é muito séria. Tem pessoas que não estão acreditando. Não estão acreditando que esse vírus mata. Andando sem máscara, saindo à rua sem proteção nenhuma. Nós temos que nos guardar, irmãos. Deus faz a parte dele, mas ele espera que nós façamos a nossa parte. Temos que ter sabedoria e discernimento para entender isso, ok? Então, que Deus nos abençoe e que Ele esteja cuidando de cada um de nós e cuidando também desses irmãos que estão nessa lista que eu passo toda semana para os irmãos. Então, vamos continuar orando por esses irmãos, por esses amigos que têm chegado a nós e que nós possamos agradecer. E na reflexão do pastor Rony ontem, que eu assisti, que o Hélio mandou para mim, não sei nem se o Hélio está participando conosco nesta manhã, o Hélio e a Fátima, eles moram em Campos, também é muito amigo do pastor Rony. E o Rony falou que nesse tempo nós temos visto as maravilhas de Deus, pessoas sendo curadas, né, de várias formas, sendo recebidos com muita festa. Mas será que o mesmo contentamento, a mesma alegria nós temos quando Deus não cura e Deus permite que essa pessoa ascenda aos céus? Temos que aprender como Paulo, estar contente, feliz, contente em toda e qualquer situação. Não é brincando, gargalhando, mas é ter contentamento com aquilo que Deus faz. Não apenas com a cura que ele transmite, mas também com a morte. Nós precisamos aprender a nos contentar. Eu sei que é difícil, mas precisamos aprender. Então, que Deus nos abençoe nesse dia e que nós possamos, então, orar por essas famílias. E ontem eu fiz um pedido à igreja e quero fazer um pedido também a vocês que não fazem parte da nossa igreja. Se você participa dos cultos conosco, ou seja, na oração da madrugada, ou seja, nos cultos normais das quintas-feiras, ou domingo pela manhã, às 9 e às 18 horas, tire uma foto, né, e compartilhe conosco, para que nós possamos fazer um mural e colocar, quem sabe, no WhatsApp da igreja, e quando voltarmos, faremos um grande mural na frente do púlpito da igreja, lá no altar da igreja, mostrando as famílias que estavam participando dos cultos online. Nós temos muito o que fazer, irmãos. A igreja não está morta, muito menos parada. A igreja somos nós. A porta do templo pode estar fechada, mas a igreja não está fechada aos seus deveres e nós precisamos trabalhar. Muitas coisas nós podemos fazer e muitas coisas nós estamos fazendo, ok? E nós estamos montando algumas cestas básicas para suprir as necessidades e a mesa daqueles que estão desempregados e estão precisando se alimentar. Então, se você deseja contribuir, então eu sugiro a você que você possa fazê-lo procurando pastor Mateus, ou então procurando a secretaria da igreja e fazendo a sua doação de algum alimento, tá bom? De preferência não perecível. Então vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado porque a tua palavra não volta vazia.
Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos, ó Deus, viver cada dia na tua presença. O Senhor é Deus em toda e qualquer situação. Então, ensina-nos, ó Pai, o segredo de viver contentes em toda e qualquer situação. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, o nosso país, nosso presidente, os ministros, os senadores, os governadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores. Ó Deus, que nós possamos aprender a viver nesse tempo. Ó Pai, com temor e tremor diante do Senhor. Que os nossos governantes também, Senhor, eles aprendam com o Senhor, com os teus servos, como governar. Ó Deus, eu quero colocar nas tuas mãos também esses enfermos. Que o Senhor também esteja curando, Senhor. Que nosso contentamento não seja apenas quando o Senhor cura, Senhor, mas quando o Senhor também permite que alguns deles se vão. E aqui nós podemos presenciar, ó Pai, de ontem para hoje, alguns desses fatos. Que o Senhor esteja confortando os corações de todos os familiares que estão chorando a perda dos seus entes queridos. Que o Senhor os abençoe e os conforte. Que o Senhor esteja abençoando esses que estão agora no leito de dor, em casa, ou quem sabe no hospital, enfrentando um tratamento, ó Deus, um tratamento de quimioterapia. Nós temos tantos aqui, ó Deus, que estão fazendo. Abençoe aqueles que estão trabalhando na frente, no laboratório, em hospitais. Abençoe a Rejane, juntamente com suas colegas de trabalho, no laboratório que ali trabalham, também se expondo àqueles que estão em hospital, enfermeiros, médicos, atendentes, serviços auxiliares. Ó Pai, que o Senhor os abençoe e os proteja, como também a nós, que temos que sair de casa, ó Deus, para ganharmos o nosso pão. Que o Senhor esteja conosco por onde nós andarmos, ó Pai, não apenas hoje, Senhor, mas para todo sempre. Abençoe também aqueles, ó Deus, que têm feito esse trabalho social nesse tempo. Muito obrigado pela vida deles, ó Pai, porque na tua igreja o Senhor tem levantado ministérios, o Senhor tem levantado pessoas que têm os dons que o Senhor nos capacita. Meu Deus, nós temos dons para servir aos outros e não a nós mesmos, aos outros e ao Senhor, para sermos bênçãos. Então, ó Deus, assim eu peço a tua bênção, eu abençoo em teu nome esses irmãos que têm sido bênçãos em vida de muitas pessoas nesse tempo. Abençoa a tua igreja, as atividades da sua igreja. Ó Deus, muito obrigado pelos irmãos também que têm sido fiel, ó Pai, conosco e com o Senhor, acordando todos os dias às 6 horas da manhã, para refletirmos na tua palavra e buscarmos a tua presença antes de sairmos para qualquer afazeres no dia de hoje. Então, que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e que nos dê um bom dia. Se você for ficar em casa aqui, a paz e a graça de Deus fique com você. Se você for trabalhar, que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Se você vai sair para lazer ou para decidir qualquer negócio, que o Senhor o acompanhe também. Ok? Não esqueça de tirar a sua foto, uma selfie, né? Voltado para a tela, se é que você pode, e mande para nós formarmos esse grande mural e colocarmos no altar da nossa igreja quando nós voltarmos. Ou então, montarmos aqui e mandarmos para você ver, olha quantas pessoas estavam ligadas nos cultos da primeira igreja batista em Carapebus. Então, que Deus nos dê um bom dia e até amanhã, às 6 horas da manhã, se Deus quiser. Bom dia a todos.